tarde, meus alunos do nono A da Escola Municipal Poeta da Costa Silva. Estou com muita saudade de vocês e nós vamos começar a nossa aula fazendo uma revisão sobre frase, oração e período. Então vamos ver a diferença entre frase, oração e período. Vocês já sabem que frase é todo enunciado que tem sentido completo, que é capaz e suficiente por si mesmo para estabelecer comunicação. Por isso, a frase pode ser expressa por uma só palavra ou por um conjunto de palavras, contanto que a mensagem a ser transmitida tenha sentido completo. Nós devemos saber que frase pode ter ou não verbo. Nesse caso, nós temos aqueles dois tipos de frase conhecidas. Ou melhor, a frase pode ser nominal e frase verbal. Exemplos de frases nominais: fogo, silêncio, curva perigosa, bom dia, boa tarde, boa noite, etc. Frases verbais, exemplos: não sejam preguiçosos, não durmam no volante e outras. Agora, por que fogo é frase? Porque quando nós dizemos fogo, evidentemente que se entende que está pegando fogo em algum lugar. Quando se diz silêncio, principalmente nós vemos isso nos hospitais. Muito bem, nós vemos isso nos hospitais e essa frase silêncio significa dizer façam silêncio e assim por diante. Então, vamos relembrar: frase pode ter ou não verbo. A frase que não tem verbo chama-se frase nominal. É o caso dos 6 primeiros exemplos que nós citamos: fogo, silêncio, curva perigosa, bom dia, boa tarde, boa noite. E a frase que tem pelo menos um verbo ou uma locução verbal chama-se frase verbal. Muito bem. Agora vamos para a oração. Antes de vermos o conceito de oração, vamos recordar o que é conjunção. Veja bem, conjunção é um conectivo oracional, ou seja, é a palavra que liga orações. Por exemplo, vejamos o seguinte período: o bom samaritano, porque é bom, vê que o seu próximo necessita de algo e o ajuda, mas o rico avarento nem o auxilia, nem se compadece do pobre. Nesse período ou sequência de orações, as palavras sublinhadas porque, que, e, mas e nem são conjunções, porque são conectivos das orações supracitadas. Agora, conceituando oração. O que é mesmo oração? Podemos dizer que oração é a frase formada em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Exemplos: nós vamos à escola hoje. Nós queremos ir à escola hoje. Então, a primeira frase é uma frase que tem apenas um verbo. E a segunda frase é uma frase que tem uma locução verbal: queremos ir à escola. Muito bem. Agora, se alguém esqueceu o que é verbo, vamos recordar: verbo é a palavra que encerra ou exprime ideia de ação. Por exemplo, escrever, dançar, cantar são verbos que exprimem ação. Quem escreve pratica a ação de escrever.
Quem dança, pratica uma ação de dançar. E quem canta, pratica ou faz uma ação de cantar. Estado: ser, estar, ficar, etc. Quando nós dizemos Pedro é bom, então aí nós temos uma qualidade de Pedro. Se ele é bom, então isso é um estado permanente de Pedro. A menina está feliz, então está feliz. Está feliz está indicando o estado dessa menina. Como que essa menina está feliz? A mulher ficou viúva, está indicando o estado em que essa mulher ficou, uma mudança de estado. O fenômeno da natureza, como por exemplo chover, nevar, trovejar, etc. Indica o fenômeno da natureza. Por exemplo, chove pouco nessa região. Fenômeno da natureza. Trovejou muito ontem. Trovejou é um fenômeno da natureza. E assim por diante. Agora nós vamos ver os tipos de frase em português. Os tipos de frases na língua portuguesa. São 5 os tipos de frases na língua portuguesa: declarativas, interrogativas, exclamativas, imperativas e optativas. Vamos aos conceitos e exemplos de cada uma delas. Frase declarativa. Frase declarativa é aquela que dá uma informação ou faz uma simples declaração e encerra um juízo positivo ou negativo. Muito bem. Quando é que essa frase é afirmativa? É uma declarativa afirmativa. É quando ela encerra um juízo positivo. Por exemplo, Pedro é estudioso. Então aí nós temos uma frase declarativa afirmativa. Quando é que a frase é declarativa negativa? É quando ela encerra um juízo negativo. Exemplos: eles não se amam mais. É uma declaração negativa. Não temos mais dinheiro. É uma declaração negativa. Frase interrogativa é que se usa para se fazer perguntas. Exemplos: quem quebrou a minha cadeira? Que horas são? Que dia é hoje? Evidentemente são perguntas, são frases interrogativas. Frase exclamativa é a que exprime admiração ou surpresa. Por exemplo, quanta coisa certa ele disse. Como é triste não ter um emprego. São frases exclamativas. Frase imperativa é a que exprime uma ordem. Exemplo: suma-se daqui, rua, e assim por diante. Frase optativa é a que encerra desejo, e nós podemos ver isso em frases como: seja feliz, bons olhos o vejam, vá com Deus, Deus te abençoe, e assim por diante. Agora vamos ver o que é período. Em gramática, período é uma frase que possui pelo menos uma oração. O período pode ser caracterizado pela presença de uma ou mais orações, ou seja, pela presença de uma ou mais frases oracionais. Por isso, o período pode ser simples ou composto. Período simples. Quando é que um período é simples? Período simples é o que é constituído de uma só oração, como por exemplo, ele chegou cedo hoje. Então esse período é simples. Por quê? Porque nós temos aí apenas um verbo. E por ser um período simples, essa oração se chama absoluta.
Período composto é o que é constituído de duas ou mais orações, duas ou mais locuções verbais. Exemplo: quero que voltes logo. Aí eu tenho um período composto. Quero é uma oração e que voltes logo é outra oração, formando um período composto. Muito bem. Ou então, ele veio à cidade, falou com o gerente e partiu. Então também nós temos aí um outro período composto. Então, a nossa aula está encerrada por hoje e estudem e nós vamos depois colocar as atividades. E um abraço.